Olá, vamos para a aula de hoje. Vamos ver os verbos de câmbio. Vamos ver na página 38 do livro do terceiro ano, que nós vamos falar das mudanças, das transformações dos verbos de mudança. Então, vamos ver um texto aqui bem bacana, porque ele vai mostrar os verbos que nós vamos traduzir para o português. Nós temos o verbo tornou, se tornou, e o verbo ficar, que todos, quando nós transformamos, mudamos para a nossa língua, quando traduzimos, eles ficam com o verbo ficar e tornar, né? Ou até o verbo virar. Vamos lá. Por que você gosta tanto de jogar? Sei lá, acho que eu posso fazer coisas que eu não poderia na vida real. Quanto tempo você joga diariamente? Umas 2, 3 horas por dia, sei lá, nem sei. O que você está jogando agora? É o Super Smash Bros. Um jogo que se tornou bem conhecido porque reúne todos os personagens da Nintendo. E o que acontece no jogo? Hum, São disputas entre os personagens. O que ficou mais famoso é o Mario Bros. Então, vocês notam que tem dois verbos que está em negrito, e esses dois verbos que vocês vão notar muito nos verbos de câmbio em espanhol. Aqui tem uma atividade na página 38, bem pequenininho, que nós vamos ver não só a resposta, mas por que as respostas estão voltadas para esses verbos. Has observado las expressões destacadas en el habla del adolescente? Tem observado as expressões destacadas na fala do adolescente. Agora indica o sentido que expressa em las frases seguintes. O que elas expressam nas frases seguintes? Na letra A, é um jogo que se tornou bem conhecido porque reúne todos os personagens da Nintendo. Aí existem duas frases aqui. El videojuego se quedó conocido por reunir personagens já existentes. O jogo, né, no videogame ficou conhecido por reunir personagens já existentes. El videojuego já era famoso a causa de los personajes. O verbo ser, gente, ele não entra nessa situação. E para falar do sujeito, a gente pode notar que na frase da letra A tem o nome personagem já existente. Quando o sujeito vem depois do verbo, nós colocamos esse verbo ficar, que quedou nesse sentido aqui é o verbo ficar, tá? Então, é por isso que está marcado nessa primeira frase. Na letra B, nós temos o que ficou mais famoso é o Mario Bros. Então, vocês podem notar que aqui tem o verbo ficou, né? Então, por que ele marcou na primeira questão? Mario Bros. Se hizo el personaje mais famoso de Nintendo. E o outro Mario Bros. Sempre ha sido considerado como um famoso personagem. Não foi a segunda, porque nós estamos falando que algo aconteceu, né? Que foi o Mario Bros. Ficou, né? Se tornou. Uma das características desse verbo hacer-se, né? É que ele fala de uma profissão. E el personaje é uma profissão, né? Mais famoso de Nintendo. E outra coisa, na letra B, ele destaca o verbo hacer-se, né? E ele pode ser transformado para a nossa língua como o verbo tornou-se, virou, ficou. E também ele se destaca por ser um processo gradual e lento, né? Não acontece de uma hora para outra para ser famoso,
Por isso que é um processo gradual e lento, tá? Isso aí, por isso que marcou a primeira questão aí da letra B. As expressões destacadas indicam um cambio, es decir, um processo de mudança, e en la situação del videojuego e del personagem. As expressões destacadas indicam uma mudança, e diz um processo de mudança da situação do jogo, né, em vídeo e do personagem. Em espanhol, quando queremos expressar que algo ou alguém vá de um estado a outro, sofre uma transformação. Utilizamos os denominados verbos de câmbio. Isso, verbos podem expressar câmbios, câmbios quer dizer mudanças repentinas, paulatinas e permanentes, voluntárias ou não voluntárias. E é isso que nós vamos notar aqui, tá bom? Na letra A tem o convertir-se, expressa um câmbio que pode ser gradual ou não. Que quando a gente passa para a nossa língua é converteu, né? Então aqui tem um exemplo. Actualmente los videojuegos se han convertido em coisa de adultos. Esse verbo, gente, é usado quando existe uma mudança radical, tá? Ele era para não só era só para crianças, depois se tornou para adultos. Então foi uma mudança radical. No B nós temos o volver-se, né? Que pode ser, se usa para expressar o resultado, traz o cambio que se ha processado. Se usa para expressar o resultado depois da mudança do processo. Então, nós podemos usar o verbo tornar-se e ficar na hora da tradução. Esse videojuego se volvió muito lento. Então, esse jogo de vídeo se tornou muito lento. Então, quando eu falo muito lento, é um adjetivo, tá? Também pode ser um substantivo, pode, tá? Na maioria das vezes é adjetivo. E esse adjetivo, ele pode expressar uma qualidade, tá bom? E não voluntária, esse verbo, tá? Não é voluntário. E negativo, é uma coisa negativa. Quando a gente fala que o videogame ficou muito lento, é uma expressão negativa, tá? E esse verbo fala nesse sentido aí também. Por isso que o verbo hacer-se expressa um campo que pode ser voluntário ou não. Hacer-se expressa uma mudança que pode ser voluntário ou não. O verbo hacer-se, nós podemos usar no português, na tradução, 3 tipos de verbo: tornar-se, virar e ficar. Temos o exemplo aqui: se hizo um experto em videojuegos, indica voluntariedade e esforço. Esse verbo, ele aceita depois do câmbio de mudança, o verbo de mudança, ele pode aceitar um adjetivo ou um substantivo. Não esquecendo que ele pode ser ele expressa também uma profissão, né? O poner-se expressa câmbio momentâneo de aspecto, estado de ânimo, saúde ou dolor. Esse poner-se, nós podemos falar que o verbo ficar, tá? Ele só atende como verbo ficar. Fiquei, ficou, tá? Então, expressa uma mudança momentânea de aspecto físico, estado de ânimo, se está triste, se está alegre, e ou de saúde ou de dor. Temos o exemplo aqui. Se puso verde de ódio a causa de que el personaje no saltó, aunque claramente haya pulsado em botão a tempo. Fiquei verde de ódio a causa do personagem não saltou. Ainda claramente haja pulsado
o botão a tempo. Então, há uma mudança rápida nesse verbo. E outra coisa, nunca vai ter substantivo depois do câmbio, viu? Desse verbo de mudança. Nunca vai ter um substantivo, sempre vai ser um adjetivo. Los videojuegos se hicieron pasión en nuestro país. Indica câmbio gradual e lento. Esse aqui é gradual. Os vídeos ficaram paixão em nosso país. Indica câmbio gradual. Algo que foi acontecendo aos poucos, mas aconteceu, tá? Quedar-se. Ele se transforma, é uma mudança para o nosso idioma, o verbo ficar. Dá ideia de permanência ou duração e expressa um câmbio que pode ser de classe religião, ideologia ou de estado, ou forma de ser, características físicas, etc. Então, nós podemos ver nas frases alguma coisa relacionada a isso. Me quedé sin aire tras saber el preço de la consola. Fiquei sem ar depois de saber o preço do console. Console é um objeto. Existe sempre o sujeito depois da mudança, viu, gente?